Bom dia a todos e a todas as mulheres desse plenário. Queria pedir licença para tirar minha máscara. É com grande satisfação que eu estou aqui hoje, pedindo solicitação da tribuna. Sou a Joyce, para quem não me conhece. Sou coordenadora geral do Sintep Marabá. Os novos vereadores que ingressaram estão a primeira vez nessa Câmara aqui junto com vocês nesse ano. Eu queria falar em nome do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará, subsede Marabá, em que a gente vem enfrentando uma série de problemas desde o ano passado, a gente sabe, com relação à questão da pandemia. Tivemos uma greve municipal neste ano ainda, fizemos um acordo financeiro com o prefeito, e o prefeito ficou de dar um retorno no final de agosto, não nos deu ainda. Então, a gente já começou a fazer nossas movimentações, pedindo auxílio, inclusive intervenção dessa Câmara, para que o prefeito apresente a segunda parte da proposta financeira, porque a primeira parte foi apresentada ainda no dia 8 de junho, e ficou acordado de retomar as negociações a partir do final de agosto. Nós já estamos em setembro, e o governo não apresentou, ou seja, tem uma série de retroativos em pauta ainda aí, e aí vocês sabem muito bem que não é só do governo presente, mas do governo anterior ainda. Nós temos escalas de trabalho de jornada para resolver, temos os ASG que estão trabalhando no turno de 8 horas, e estão pedindo a redução para 6 horas. Temos o debate do auxílio e conectividade, que é uma proposta que a gente está querendo trazer para essa casa, para a casa apresentar um projeto de lei sobre auxílio e conectividade, porque os professores ficaram desde o ano passado, de outubro a setembro desse ano, carregando o trabalho remoto nas costas, com a questão da internet, do notebook, dos celulares, acabando com a memória dos celulares dos professores. E é um debate que a gente quer trazer para essa casa, que a casa, de fato, abraça essa causa para fazer uma intermediação com o governo para apresentar esse projeto de lei. Tem vários municípios que já estão aprovando, inclusive, projeto de lei de auxílio e conectividade, para a gente iniciar a fazer um debate com esse governo, porque essa cidade é bilionária e ela precisa investir melhor na valorização dos profissionais e na educação pública do município de Marabá. E hoje eu estou aqui para trazer uma denúncia com relação ao município de Marabá, das casas dos professores e a situação que eles estão agora nesse retorno presencial na zona rural. E é importante que todos que estão aqui no plenário, que são vereadores, que são parlamentares, junto com o plenário também, acompanhem como é que está a situação calamitosa. Eu trouxe algumas escolas da situação dos professores nesse retorno do trabalho remoto, em que não foi preparadas as condições sanitárias, condições elétricas, ainda temos casas de madeira na zona rural, sem situação de uma residência fixa, de fato, para que dê uma comodidade para aqueles professores. Casos assim que a gente não imagina que a gente vai encontrar, mas essa é a situação das casas dos professores que estão na zona rural. Tá? Esse aqui é no PA Cabo de Aço, na São Raimundo 1, e os professores ficam nessas condições aqui para poder ir para as escolas. Tem mais uma aqui, a Vila Alto Bonito, na escola Maria Montessori. Está aqui, ó, o banheiro. Essa cama que está aqui, essa cama não funciona, ela está comprometida. Tá? Além da discussão da aquisição, de construção e de reforma das casas de apoio dos professores na zona rural, nós precisamos, além de aprovar um projeto de lei específico para que o governo garanta essa construção, é de dar uma garantia de melhoria de condições de trabalho, porque esses professores ficam lotados no regime modular, e nós queremos também debater o projeto da inclusão das escolas de tempo integral, porque de tempo integral eles ficam o tempo todo, eles não têm como voltar para casa. Então, o projeto de lei original, que trata das casas de apoio na zona rural, ele trata especificamente dos professores do regime modular, que eles ficam um período em uma vila, depois rodam outro período em outra vila. Essa aqui é outra casa também, no Vila Alto Bonito. Essa casa está comprometida a parte elétrica dela totalmente. E aí, se vocês forem ver, os quartos também, um dormitório desse fica 5 professores, em média. Tá? Não tem condições de ter um funcionamento em que ele tenha um descanso nessas casas de apoio para poder retornar para a escola. Tá? A Fazenda Nova Olinda, Escola Santa Terezinha, essas são as condições da casa dos professores. Tá? Para vocês estarem fazendo uma análise do que é a realidade da zona rural. Não é só o debate hoje que a gente enfrenta, não é só da construção hoje das escolas, né? Porque nós queremos o melhor do ensino e aprendizagem para o nosso aluno, mas também a valorização e a condição do trabalho dos servidores que estão lotados na escola. Fazenda Nova Olinda, Escola Santa Terezinha, essas escolas foram encontradas desse jeito. Agora no retorno. Elas ficam abandonadas. Tem umas que são prédio próprio e outras que são prédio alugados. Ou seja, é feito um regime de celebração de contrato entre a prefeitura e
o rapaz ou a pessoa, ou a empresa que está alugando, ou a pessoa física, e eles entregam a casa sim. E eles não entregam a casa em condições, de fato, que esteja funcionando. Aqui, essa casa, na São Raimundo, a Escola São Geraldo Luiz Gonzaga, os servidores tiveram que se reunir, fazer um documento, porque o teto estalou. A casa toda comprometida de cupim, vocês estão vendo a situação aí. E nós temos que tirar encaminhamentos com relação a isso, porque é uma situação de risco de vida dos servidores. Risco de vida de você sair da sua casa, do seu local de trabalho, vai para uma zona rural e está propensa a uma situação de acontecer qualquer problema. Então, esses servidores foram removidos dessa casa, foi procurada uma casa para alugar, ou seja, por conta do movimento que os servidores fizeram naquela escola, porque eles não aceitaram mais ficar nessas condições. Certo? A Luiz Gonzaga, Capistrano de Abreu, é essa situação aí, ó, a Vila Capistrano de Abreu. O teto está caindo, tem umas fotos do que eu fiz um resumo para trazer para vocês, eles no escuro praticamente com celular e a instalação elétrica não funciona, a água toda entrando na casa, vocês estão vendo, por isso que eu fiz questão de pedir o espaço para trazer o slide, porque uma coisa é eu falar na tribuna, outra coisa é eu trazer, né, a situação de como é que está. Tá? Capistrano de Abreu, mais uma vez aí, as casas totalmente ainda de madeira, no período arcaico, que nem parece que nós vivemos na cidade bilionária. Aí, mais uma vez, a última que eu estou trazendo, que é a Escola Princesa Isabel, na estrada do Rio Preto. Tá? É a situação. Inclusive, esses colchões, em várias escolas, foram encontrados com fezes de morcego. Tá? E as casas, como ficaram fechadas, vários professores pegaram pulga de cachorro, porque os cachorros entram nessas casas, né, dormem nesses colchões, e uma série de problemas têm acontecido com a saúde desses servidores. Né? Alguns vêm adoecendo de forma constante e não sabem de o que está acontecendo. Mas a gente tira pelas fotos aí qual é a situação precária desses professores na zona rural. Então, a gente queria a intervenção da Câmara dos Vereadores nesse sentido, apresentar o projeto de lei, sensibilizar com a educação, não só no quesito da discussão da valorização, hoje que a gente debate a pauta salarial com o governo municipal, o governo é muito difícil de dialogar, todo mundo sabe disso, que a gente tem que fazer uma greve municipal esse ano, viemos para a Câmara, fizemos o debate no início do ano, nós temos um aposentado que não recebeu retroativo ainda, Pedrinho, infelizmente, todo o retroativo do piso que vinha se pagando de ano em ano, que o próprio governo municipal, o Tio Miranda, adotou essa política de pagar o retroativo posterior, no ano anterior, todo mundo sabe disso, onde se pagava dentro do ano vigente do Fundeb, ele adotou uma política de pagar tudo de uma vez só e descontar os impostos. E isso não aconteceu esse ano. Ele pagou parte do retroativo e ele tem que apresentar uma proposta financeira, não só do retroativo para ativos e aposentados, mas também resolver uma série de situações que têm se criado. Se o governo cria problema, ele tem que resolver. Certo? O que está acontecendo com essas condições de trabalho? Em várias escolas, está tendo pedido de remoção. Uma série de pedidos de remoção, porque as pessoas não querem ficar no local de trabalho e que não tem condições. E aí o RH trava a remoção, porque não pode remover porque é estágio probatório. Ora, se é estágio probatório, então dê condições de trabalho para o servidor. Então, se a administração está criando uma série de problemas, fecha os olhos e não resolve, é obrigação nossa fazer a denúncia, fazer os encaminhamentos da reivindicação, não só, como eu falei anteriormente, das pautas financeiras, mas das condições de trabalho, no quesito de valorização profissional, de professores e trabalhadores do apoio. Então, eu queria agradecer imensamente o espaço dado nessa tribuna. Vamos remeter uma nova documentação para casa, com documentação completa dessas escolas. Vamos continuar nosso trabalho e a gente espera que o governo sinalize para uma negociação, uma proposta de pauta financeira e condições de trabalho nas escolas, porque nós vivemos no meio de uma pandemia, estamos retornando porque nós somos obrigados a retornar, porque foi votada uma proposta por maioria no CME, mas sabemos que vários servidores estão super preocupados, porque agora na ida nas escolas nós encontramos, não foi álcool 70, foi álcool 46. Né? E já tem escolas com casos de Covid em Marabá. E é importante também que a vigilância sanitária faça o seu papel na fiscalização. Então, queria agradecer desde já a todos os vereadores que abraçaram essa causa junto conosco e parabenizar o Miguelito, porque hoje é dia dele, né? Está no aniversário, parabéns, muitas felicidades e anos de vida aí, esteja com a gente sempre e obrigado mais uma vez, ok, Pedrinho? O estado físico das escolas é deplorável, sabe? Como é que a gente pode querer exigir compromisso do professor, exigir que ele possa estar levando uma boa educação aos seus alunos nessas condições de trabalho? É difícil, é complicado.
Eu acho que é obrigação, sim, do município, através da Secretaria Municipal de Educação, de resolver esse problema. Não justifica dizer que é difícil encontrar uma casa para alugar, isso nada justifica, nada justifica. E a prova disso é o pedido aí excessivo de remoção em função das péssimas condições que os professores estão se sujeitando. Então fica aqui, vereador Alessio, esse apelo ao senhor na condição de líder do governo, que esteja realmente se empenhando para resolver essa situação, junto ao prefeito se necessário, mas eu acho que no primeiro momento, através da Secretaria Municipal de Educação, porque é sim obrigação da Secretaria resolver esse problema. O que não se pode é continuar, e a gente, como disse a professora Joyce, assistindo, percebe que não há exagero pela parte dela. Essas fotos, com certeza, foram feitas recentemente. Isso, além de revoltar, é uma vergonha para o município de Marabá, que, como disse a própria professora, um município que tem umas boas condições econômicas e financeiras, estar assistindo isso. Então, fica aqui a nossa solidariedade aos professores e esse pedido aí para que o senhor possa estar tentando, mas resolvendo junto à secretaria, e, se for o caso, também junto ao nosso prefeito. Obrigado pela parte, vereador. Parabenizá-la, Joyce, pelo trabalho, tá? O Sintep. A dura realidade, né, dessas casas de apoio na zona rural do nosso município. E aí sabemos que não está só esse problema nas casas de apoio, mas em muitas escolas ainda. A gente viu ali algumas fotos que não demonstrava só as casas de apoio, mas também algumas escolas que precisam ser construídas, inclusive. Isso é uma realidade dura. A qualidade da educação, ela perpassa por esses investimentos, então a gente temos o dever de cobrar o poder público municipal. Joyce Ribeiro, do Sintep, você é grande. Você sabe que eu sei que você é grande, porque você representa a classe mais sofrida, mais pisoteada neste país, que é a classe dos professores. As classes dos professores, agora com a pandemia, foi de certa forma esquecida pela classe da saúde, mas as duas são super importantes. E eu não tenho dúvida nenhuma que a representação que você faz para os professores nos enche de orgulho. Não que eu seja professor, mas eu tenho certeza que aqueles que são professor se sentem orgulhosos de ter você como sua representante. Continue lutando. Isso que você mostrou aqui é trabalho escravo. E o Ministério Público não cuida disso. Deveria cuidar. Porque trabalhar sob essas condições é humanamente impossível. E quem é culpado? Gente, vocês sabem que eu sou Tião Miranda. Vocês sabem que eu adoro Tião Miranda por tudo que ele tem feito por esse município. O culpado é ele. Não tenho dúvida disso. Eu não vou botar culpa na secretária de saúde, na secretária de educação. Quem tem culpa é ele. Ele é o gestor. E tenho certeza que ele vai tomar providência. Porque se não tomar providência, eu venho aqui de novo criticar. E vou ligar para ele. Também porque tenho essa coragem para isso. Mas com relação à questão das escolas que Vossa Excelência se refere, como trabalho análogo a escravo, e eu comentei isso com a Joyce, qualquer fiscalização do Ministério do Trabalho for numa fazenda e encontrar umas instalações daquele tipo, o fazendeiro sai de lá preso como crime federal de trabalho análogo ao escravo. Menos do que aquilo já é suficiente. E quem é da área rural sabe muito bem do que eu estou falando, né, doutora? Tratado, o fazendeiro, o empreendedor, o pecuarista passa a ser um criminoso, vai para a lista negra da justiça por estar dando más condições a um trabalhador rural. Não que ele seja pior ou melhor do que um professor, imagine umas instalações daquela para um pai de família que sai e deixa sua casa para ir para o campo, para lecionar e encontra umas estruturas daquela. A gente de portaria, eu falei isso aqui, Pedrinho, na minha primeira sessão, que eles ficam vulneráveis a meliantes que atacam a esses estabelecimentos públicos à noite, eles sequer têm apenas um celular para chamar a polícia. Até que a polícia chegue, para uns camaradas que já estão dentro, isso é difícil. A gente precisa, de fato, tomar algumas providências. E quanto a gente de portaria também, nós temos uma escala aí, né, Joyce? Uma escala que para mim é imoral.
aonde as agentes de portarias, mulheres, aos finais de semana, elas ficam também vulneráveis na escola, deserta, sem atendimento, aonde os meliantes pulam e realmente a gente pode até pensar no pior. Quero dizer para vocês que eu, com 15 anos e 10 meses, eu fui o professor mais jovem desse município, viu? Fundando ali a escola Santa Rosa no Sapecado. Minha mãe teve que assinar até uma declaração de responsabilidade, um termo na época, viu, Rai? E hoje eu não sou mais professor, porque eu tive vergonha do que eu ganhava. Esse desrespeito com a classe educadora. Até quando a gente vai ficar batendo aqui nessa tribuna, eu venho acompanhando como servidor público da educação, acompanhando essa guerra, esse pedido de favor da Joyce para que haja uma mesa de favorecimento dessa classe. E de já, Joyce, eu já quero aqui te dizer que daqui da minha parte já tem o meu apoio dessa sua reivindicação que você acabou de fazer aqui na tribuna.